Sem dúvidas, um dos maiores mistérios da história do rei Salomão é a origem de sua sabedoria, herdada pelo Deus de Israel. Uma sabedoria dotada de grandes conhecimentos espirituais e que certamente envolviam tecnologias angelicais, bem como sua autoridade no mundo espiritual. As Sagradas Escrituras da Bíblia fazem questão de mencionar que o rei Salomão foi o homem mais rico e sábio da face da terra. Este, até hoje, é uma referência de riqueza e prosperidade, bem como uma sabedoria sobre-humana. No entanto, há quem diga que o rei Salomão hoje é muito associado aos conhecimentos da alta magia, e assim, aquele que teria fundamentado o início da maçonaria. A grande pergunta é: quais os mistérios que envolvem a vida deste ilustre personagem, mencionado nas Escrituras da Bíblia Sagrada? Este é mais um mistério que o canal do Braga irá te apresentar. Assista este vídeo até o final e tire suas próprias conclusões sobre a história pouco falada do rei Salomão. Mas antes, dê o seu like, curta e compartilhe. Caso não seja inscrito, inscreva-se no meu canal. E não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. A Bíblia Sagrada é, sem dúvidas, um dos livros mais misteriosos que existem sobre a face da Terra, uma vez que ela é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Neste sagrado livro, existem inúmeras histórias que nos fazem refletir mais sobre Deus, o universo, a criação, a vida e a morte. E uma dessas histórias de grande importância para a nossa elevação espiritual, sem dúvidas, é a história do rei Salomão. É dito nas Sagradas Escrituras que o rei Salomão foi citado por Jesus Cristo como sendo uma autoridade de grande referência no mundo espiritual. Uma passagem bíblica onde o mestre diz: "E eis que está aqui quem é maior que Salomão." Uma frase que, segundo os especialistas, Jesus estava se referindo a Salomão porque este tinha grande autoridade sobre os espíritos das trevas. A grande pergunta é: será mesmo que o rei Salomão poderia dominar criaturas infernais? A história conta que o rei Salomão foi escolhido por Deus para suceder o reinado de seu pai, o rei Davi. Este é citado nas Sagradas Escrituras como sendo um homem segundo o coração de Deus, pois Davi era um homem cujo coração inclinado ao Senhor. E conta a história que este havia reinado sobre a nação de Israel por 40 anos e 6 meses. É citado nas Escrituras que Davi havia gerado filhos e filhas, com diversas esposas e concubinas. E assim, Salomão, porém, era o seu 10º filho. Este não tinha chance alguma de se tornar o rei de Israel, pois, segundo a lei, somente o filho mais velho herdava o trono. Então, como que o 10º filho do rei Davi torna-se o grande rei de Israel? A história conta que, mesmo havendo a regra de que o sucessor do trono fosse o filho mais velho, Deus, desde o início, havia escolhido Salomão como o sucessor do reinado de Davi.
Pois conforme é descrito no livro de 1 Crônicas, capítulo 22, verso 8 e 9, o Senhor havia dito que um templo deveria ser construído em honra ao seu nome. Porém, Davi não estava habilitado à construção do templo de Deus, uma vez que muito sangue ele havia derramado nas diversas guerras ao longo de sua trajetória. E o templo de um Deus de paz só poderia ser efetuado por um homem de paz. E assim, esta foi a vontade perfeita do Criador, a construção do templo de Deus sobre a nação de Israel. O nome Salomão foi escolhido por Batseba, sua mãe. Este nome é derivado da palavra hebraica Shilomon, que vem da origem da palavra Shalom, que significa paz. E assim, o nome Salomão tem por significado pacífico. Porém, Deus, como sempre, muda os nomes de seus escolhidos para algum propósito. O nome de Salomão foi mudado. Este, orientado pelo Senhor, o profeta Natã nomeou Salomão como Gedidias, o seu novo nome, que tem por significado amado de Yahvé. Então, desde muito tempo, o trono de Israel já havia sido destinado a Salomão. E assim, a regra do filho mais velho governar Israel já havia caído por terra. A história conta que os 3 primeiros filhos do rei Davi haviam morrido. E assim, como o rei já estava muito velho e próximo da morte, o 4º filho, chamado Adonias, conspirou para que assim pudesse tomar o trono de Israel para si, juntamente com Joabe, o general do exército de Israel, e Abiatar, o sacerdote. Uma reivindicação que, pelas regras humanas de fato, Adonias deveria ser o rei. Porém, estes estavam ignorando a vontade perfeita do Criador, de que há muito tempo atrás o Senhor já havia constituído Salomão, através do profeta Natã, como aquele que deveria governar sobre Israel. Conta a história que Adonias chegou a autodeclarar como aquele que sucederia o reinado de seu pai Davi. Porém, o profeta de Deus Natã, vendo o que estava acontecendo, orientou Batseba a comunicar ao rei Davi para que assim intercedesse por Salomão em vista da conspiração de Adonias. A história conta que Batseba apresenta-se diante do rei Davi, fazendo-o lembrar de seu juramento e promessa estabelecida diante do Deus Altíssimo, de que há muito tempo atrás fora dito. E assim, o rei Davi, mesmo no seu leito de morte, honra a sua palavra e declara Salomão para ser o legítimo rei de Israel. E com isto, a conspiração de Adonias cai por terra, e Salomão perdoa a falta de seu irmão. Conta a história que muitos conselhos de Davi foram passados a Salomão, quando este aproximava-se do dia de sua morte. Davi então profere as seguintes palavras a seu filho, dizendo: "Estou para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, seja forte e seja homem. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim, você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for. E o Senhor manterá a promessa que me fez. Se os seus descendentes cuidarem de sua conduta e me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel." Após a morte do rei Davi, Adonias, aquele que tentara usurpar o reinado de Israel, promove outra conspiração. Ele vai ao encontro de Batseba, mãe de Salomão, ludibriando-a, e faz um pedido um tanto inusitado. Este pede que a mesma faça intermediação a Salomão, para que dê por mulher uma das concubinas de seu pai, a viúva do rei Davi, uma sunamita chamada Abisag.
Esta foi a jovem companheira que acompanhou o rei Davi em sua velhice. E conta a história que esta era uma jovem de grande beleza e, consequentemente, estava virgem. Adonias arquitetava um plano diabólico contra o reinado de seu irmão. E assim, aproveitando-se da ingenuidade de Batseba, acreditou que seu plano se concretizaria, pois tomar posse da virgem do rei Davi certamente seria uma afronta ao reinado de Salomão. Porém, conta a história que Salomão era dotado do Espírito de Deus e, por sua sabedoria, negou o pedido de Adonias, e assim foi tomado de grande ira quando este pedido fora proferido por sua mãe, dizendo: "Por que você pede somente a sunamita Abisag para Adonias? Peça logo todo o reinado para ele e seus comparsas. Afinal, ele é meu irmão mais velho." Salomão havia perdoado Adonias uma vez, bem como seus comparsas. Porém, nesta segunda conspiração, Salomão entendeu que o mal deveria ser cortado pela raiz. E assim, pede ao chefe de seu exército que os mate. A história conta que o chefe do exército de Salomão, chamado Benaía, filho de Joiada, foi ao encontro de Adonias e o executou. Quanto ao sacerdote Abiatar, que havia se juntado a Adonias, este não foi morto, no entanto, foi destituído do sacerdócio. Porém, a morte era certa para Joabe, o general do exército que havia conspirado a favor de Adonias. E conta a história que Benaía foi ao encontro de Joabe, o general, para lhe executar. Porém, este, sabendo que sua vida seria interrompida, de medo, fugiu para o tabernáculo do Senhor, tentando de alguma maneira se safar de seu destino. Benaía então disse a Joabe: "O rei mandou você sair daí." "Não saio," disse Joabe, "eu morrerei aqui." Benaía, relutante, hesitou, uma vez que Joabe estava em um lugar santo. Este então voltou e disse a Salomão o que havia acontecido, bem como as palavras proferidas de Joabe. E assim, Salomão, outra vez dotado de sua sabedoria divina, então diz: "Faça o que ele disse." Com isto, a responsabilidade da morte de Joabe caiu nele mesmo, pois assim seu pedido era morrer dentro do tabernáculo. Benaía então executou a ordem do rei Salomão, e assim o reinado de paz sobre Israel foi estabelecido. Quando observamos atitudes como a do rei Salomão, por vezes somos tendenciados a dizer que este teria sido cruel em suas decisões. Porém, Salomão era orientado pelo espírito de sabedoria divina, e se ele baixasse a guarda para seus inimigos, certamente perderia o seu reinado e, logicamente, sua vida. Pois o que estava em jogo não era somente um reinado, mas sim uma conspiração diabólica para que a vontade perfeita de Deus não fosse estabelecida, um reinado de paz sobre Israel. Muitas vezes questionamos a vontade do Criador, porém, Ele é Deus e tem total autonomia diante de sua criação. E notem, uma chance foi dada aos traidores da coroa, com o perdão de Salomão. Porém, estes já não estavam abusando da autoridade do rei, e sim de Deus. E sabemos que Deus é puro amor, mas temos que compreender que Ele também é justiça. As Sagradas Escrituras dizem que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A história conta que em certa noite Deus aparece a Salomão e lhe pergunta: "Pede o que quiseres e dar-te-ei a você." Salomão então pede ao Criador sabedoria e conhecimento para governar com competência a nação de Israel. Com isto, Deus lhe concede o seu desejo, dando-lhe sabedoria e inteligência. E logo complementa que fará de Salomão um rei honrado, rico e próspero, como nenhum rei antes foi, e que após Salomão não haverá outro rei semelhante sobre a terra.
A sabedoria divina dada a Salomão foi tão tremenda que este foi dotado de grande autoridade no mundo espiritual. Posteriormente, como fora dito, o Mestre Jesus o mencionou como uma grande autoridade contra seres das trevas. Uma informação que teria sido confirmada em livros apócrifos encontrados em antigos documentos no Egito. Documentos estes chamados de Testamento de Salomão. Neste apócrifo existe uma história que não é citada nas Sagradas Escrituras, porém faz relatos de que o rei Salomão conjurava e dominava seres primitivos e trevosos a seu favor. Este possuía um grande conhecimento das tecnologias angelicais, que muitos atribuem serem a base de conhecimentos da alta magia, e consequentemente atribuem Salomão ao início da maçonaria. Muitos livros esotéricos, ocultistas e magísticos hoje são atribuídos ao rei Salomão, bem como a técnica da magia goécia, que tem como base a conjuração de 72 espíritos infernais cabalísticos a trabalharem em favor do magista. Uma técnica dotada de grande complexidade e conhecimentos que só uma pessoa dotada de grande sabedoria pode executar. E conta o livro que os demônios foram governados por Salomão para trabalharem na construção do templo de Deus. É citado no livro que pedras megalíticas eram erguidas na construção por intermédio de seres das trevas. A grande pergunta é: será que realmente o rei Salomão era dotado de conhecimentos angelicais que controlavam os demônios? A história contida no apócrifo Testamento de Salomão diz que certa feita o arcanjo Miguel desceu ao seu encontro e lhe deu um misterioso anel. Este possuía uma pedra preciosa com um selo, que hoje conhecemos como o selo de Salomão, um hexagrama com as medidas da geometria sagrada. Este servia tanto de proteção para o rei, bem como lhe dava autoridade sobre as forças e os elementos das trevas. E segundo o livro, os espíritos lhe obedeciam por conta deste anel. A grande pergunta é: será que tudo isto é verdade? As Sagradas Escrituras dizem que Salomão tornou-se um rei em excelência, dotado de uma grande sabedoria sobrenatural. Este possuía conhecimentos que estavam além de sua época, e assim Salomão também foi um grande compositor de parábolas e provérbios de grande sabedoria, que até hoje muitos sábios utilizam. Salomão era semelhante a Deus na terra. Sua fama se estendeu pelo mundo todo, e em nenhum lugar havia alguém semelhante a ele. Este se tornou não só um símbolo de grande conhecimento e sabedoria, mas Salomão foi o símbolo da riqueza e prosperidade. É citado nas Escrituras que nenhum outro rei na terra seria semelhante a ele após sua morte, tal era a grandeza deste rei. A sabedoria de Salomão era evidenciada pela justiça que o acompanhava. E assim, muitas pessoas o procuravam para a resolução dos diversos problemas da vida. E uma das passagens de grande importância citada nas Escrituras foi o caso de duas mães prostitutas. Conta a história que diante deste rei, estas se apresentaram dizendo suas versões, e assim relata que ambas tiveram seus filhos na mesma época. Porém, certa noite o filho de uma veio a falecer, e assim a mãe do filho morto acabou dizendo que o filho vivo da outra mãe era dela. Um caso muito difícil de se resolver na época, uma vez que a tecnologia do dia não permitia tal averiguação do DNA. Então, o que o rei Salomão fez? Ele sugeriu às duas mulheres que a criança fosse cortada ao meio pela espada, e assim cada uma receberia a metade. Então, a mãe impostora acabou aceitando a proposta, dizendo: nem meu e nem seu.
Porém, a mãe verdadeira intercedeu pela vida da criança e, muito triste e implorando, pediu que, ao invés de cortá-lo, que este fosse dado vivo a outra mulher. E com isto, Salomão discerniu quem das mulheres era a mãe verdadeira, e assim deu a criança para aquela que intercedera pela sua vida. Salomão sabia que só a verdadeira mãe poderia abrir mão da posse do filho e optar que ele estivesse vivo, mesmo que fosse nas mãos de outra pessoa, uma sabedoria dada por Deus. A história conta que nunca houve uma época em que Israel fora respeitada pelos seus inimigos, e em todo o reinado de Salomão houve paz. Israel prosperou grandemente, e muitos povos e nações vinham de bom grado trazer tributos a Salomão. E assim, uma época de grande comércio se estabeleceu pela nação. Este se casou com a filha do faraó no Egito, e assim fez grandes alianças aos reinados vizinhos, cessando guerras e garantindo muitos anos de paz sobre Israel. Então, Salomão resolveu construir o templo de Deus sobre a nação, um local propício ao louvor e adoração ao verdadeiro Deus Altíssimo. E assim, este grande rei mobilizou nações para que as matérias-primas necessárias chegassem a Jerusalém. E notem, o templo do Criador como era um símbolo de paz. Jamais deveria ser construído por instrumentos de guerra em sua confecção, nem dentro do mesmo. Uma informação que contradiz o que é dito no Testamento Apócrifo de Salomão, onde é citado que o templo teria sido construído com a mão de obra de demônios. Porém, se de fato o templo de Deus fora construído por intermédio destes seres, não seria algo tão contraditório assim. Pois quando Deus manda, até Satanás tem que obedecer. E assim, as Sagradas Escrituras dizem que grandes toneladas de ouro e pedras preciosas foram utilizadas na construção do templo de Deus. E após concluída esta magnífica construção, o templo de Salomão foi reconhecido mundialmente como uma estrutura de dar inveja e cobiça a muitas nações, principalmente nações inimigas. A história conta que uma grande preparação fora feita para que o templo entrasse em funcionamento. É dito que o rei Salomão se preparou 11 meses para a dedicação do templo, e assim a Arca da Aliança do profeta Moisés no templo de Deus foi colocada em um local chamado Santo dos Santos. E assim, alguns animais foram sacrificados para a cerimônia, tais como bois e ovelhas. Conta a história que a Arca da Aliança e os querubins que nela haviam, quando tocavam as cortinas do templo, faziam um efeito um tanto espantoso. É citado nas Escrituras que então o templo da Arca encheu-se de uma nuvem, e assim o Espírito de Deus no templo ali pousou. Muitos cabalistas citam que em alguns midrashes judaicos dizem que os querubins que haviam na arca podiam se mover e assim podiam falar e até mesmo cantar. É claro que isto não está citado nas Sagradas Escrituras da Bíblia, porém, se tratando de coisas divinas, quem pode dizer que isto não seja verdade? Então, conta a história que Salomão orou a Deus para que o templo fosse um local onde as orações do povo de Deus fossem ouvidas. Um local onde a glória do Senhor fosse revelada, bem como um lugar onde Deus perdoaria o seu povo. E assim, o templo era, na verdade, um meio de Israel se conectar ao Criador. A história conta que após toda a cerimônia oferecida ao Senhor Deus de Israel, o Senhor novamente lhe apareceu, e assim um pacto foi feito. Caso Salomão seguisse o caminho de Deus, o seu reino duraria para sempre. E assim, sempre um dos descendentes de Salomão estaria no trono. Porém, se ele desviasse dos caminhos do Senhor, o templo seria destruído.
E assim, o rei Salomão construiu um palácio para si, localizado na floresta do Líbano, nos arredores de Jerusalém. Conta a história que uma grande construção foi erguida para o Palácio Real. Tudo que Salomão idealizava era dotado de grandes estruturas e majestade, bem como uma grande piscina feita de bronze, onde esta se repousava acima de 12 bois de bronze. Muitas cidades foram construídas por intermédio de Salomão, e uma delas foi a cidade de Gezer. Esta havia sido conquistada pelo faraó e dado à sua filha de presente, a esposa de Salomão. E assim, Salomão também construiu a cidade de Baalate, Tadmor ao norte de Damasco, bem como a cidade de Bet-Horon Baixa no deserto desta região. Porém, com o decorrer do tempo, muitas destas cidades foram destruídas pelo Império Romano, e de fato é constatado pelas ruínas as gigantescas estruturas, pois tamanha foi a obra de engenharia arquitetada. A história conta que a fama de Salomão havia chegado aos 4 cantos da terra, e assim a rainha de Sabá ouviu falar da grandeza e sabedoria deste magnífico homem de Deus. Então conta a história que a rainha saiu de seu país de origem e assim foi visitá-lo para que pudesse vê-lo pessoalmente. Muitas especiarias e grandes quantidades de ouro foram levadas ao encontro de Salomão por grandes caravanas, bem como muitos camelos. Conta a história que a rainha levou grandes perguntas que a incomodavam e grandes enigmas para que assim pudesse ver a maestria da sabedoria de Salomão, verificando se de fato tudo aquilo que fora falado dele era verdade. Então, Salomão foi testado pela rainha de Sabá, e esta ficou impressionada por tamanha sabedoria de suas respostas, que não podiam vir de outra fonte a não ser de Deus. E assim, a rainha agradeceu ao Deus de Israel por tê-lo colocado no seu caminho, em vista das respostas de auxílio para o seu reinado. Esta, então, foi muito bem hospedada por Salomão, que a rainha, de tão satisfeita, lhe deu ainda mais presentes. É citado na história que Salomão ficou apaixonado pela rainha de Sabá, e o livro de Cânticos citado nas Sagradas Escrituras da Bíblia teria sido dedicado a ela, com belos poemas de amor, que citam a beleza e elegância desta realeza. A história conta que Salomão possuía o arquétipo da riqueza e grandiosidade. Tudo o que era feito por este rei era dotado de grande beleza, quantidade e esplendor. Salomão governava em grande fartura e prosperidade. Este chegou a possuir 700 esposas princesas e 300 concubinas. Era muito respeitado por toda parte, e sua sabedoria transbordava por onde passava. Realmente, Salomão foi um homem muito abençoado por Deus. Conta a história que, com o passar do tempo, Salomão começou a seguir deuses estranhos que muitas de suas mulheres cultuavam, e assim Salomão afastou-se do verdadeiro Deus, o Deus de Israel. Dentre as divindades pagãs que Salomão chegou a cultuar e servir, conforme é citado nas Escrituras, foram diversas, tais como Astarote, a deusa dos Sidônios, Milcom, a abominação dos Amonitas, Quemos e Moloque, deuses dos Moabitas. Uma informação que bate com o que é descrito nos apócrifos do Testamento de Salomão. Seria por conta disso que Salomão teria se desenvolvido para o lado da magia, visto que a sabedoria dada por Deus poderia lhe proporcionar o conhecimento de tudo, em diversos níveis de consciência, até mesmo o domínio de tecnologias angelicais e magísticos. À medida que o rei Salomão envelhecia, suas esposas começaram a afastá-lo do Deus de Israel. Seu coração estava contaminado, pois ele tornou-se tolerante a práticas idólatras, permitindo suas esposas adorarem os deuses de suas nações de origem.
É claro que de início elas haviam se convertido ao Deus de Israel, mas acabaram se voltando em adoração aos falsos deuses. Então, o Deus de Israel, o Criador do universo, irritou-se grandemente contra Salomão, uma vez que este teve o prazer de estar na presença do Altíssimo 2 vezes. E mesmo assim, não fora o suficiente para que este adentrasse a adoração aos deuses estranhos. E conforme foi firmado no pacto de Deus com Salomão, tudo isto ocasionou na destruição de seu reinado, bem como a destruição do templo sagrado. A história conta que o Deus de Israel enfureceu-se grandemente contra Salomão devido aos seus pecados, e assim colocou 3 inimigos contra seu reinado. O primeiro foi Hadad, um edomita que havia sobrevivido às batalhas contra seu pai Davi. O segundo inimigo contra Salomão foi Rezon. Este, assim como Hadad, guardava muito rancor sobre Israel, pois nas antigas teriam perdido suas guerras contra o rei Davi. O terceiro inimigo foi Jeroboão, um efraimita que se rebelou contra Salomão. Este foi orientado por um profeta de Deus chamado Aías, onde foi dito que este seria o governante de grande parte de Israel, como castigo por Salomão ter adorado outros deuses. A riqueza e a sabedoria passou. Salomão reinou sobre Israel por um período de 40 anos. A Bíblia não faz menção à idade deste grande rei, nem quando ele começou a governar, nem quando faleceu. Porém, seguindo alguns cálculos, dizem que Salomão teria morrido com 59 anos. E assim, seu reinado acabou se dispersando, conforme Deus havia dito. Posteriormente, o templo construído acabou sendo destruído pelo reinado do rei Nabucodonosor da Babilônia. Hoje, em Israel encontra-se o Muro das Lamentações, um local de oração e adoração aos fiéis israelitas. Este muro teria sido parte da segunda construção do templo de orações construídas por Herodes, que na verdade teria sido construído no local do primeiro templo, o Templo de Salomão. E assim, muitas das pedras do Muro das Lamentações certamente teriam sido parte da estrutura daquele que um dia foi a pousada do Espírito de Deus, o Deus de Israel. A grande pergunta é: será que algum dia o templo de Deus na terra de Israel voltará a ser construído e o Espírito do Eterno voltará a visitar a humanidade, da maneira que aconteceu no templo construído pelo rei Salomão? Deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. Caso não seja inscrito, inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Gratidão!